Pessoal, olha só, bom dia a todos. Hoje nós vamos trabalhar com um tema para a próxima redação, tá? Redação esta que vocês irão produzir e tem até o prazo de 15 dias para enviar, certo? E o tema será o aumento do trabalho informal no Brasil. Ó, prestem atenção. Eu estou falando aqui do aumento, tá? Se eu estou falando do aumento, quer dizer que esse problema, essa realidade, já existia. E agora teve o quê? Um crescimento, né? Teve uma ascensão, um aumento. E nós temos aí como realidade a pandemia, que trouxe aí inúmeros trabalhos informais para pessoas que perderam seus empregos, pessoas que tiveram, não é? Aí o comércio fechado, e com isso tiveram que, popularmente falando, se virar nos 30 para poder aí ter o seu sustento, tá? Então, nós vamos ler aqui alguns textos que vão servir também de base, de apoio para aumentar aí o conhecimento de vocês a respeito do tema. Quem gostaria de me ajudar lendo aqui o primeiro texto? Quem gostaria de me ajudar com a leitura do primeiro texto? Oi? Eu quem? Eu vi um eu aí. Quem gostaria aqui de fazer a leitura desse primeiro texto? Deixa eu aceitar aqui Vinícius e Amanda, que chegaram agora. Para quem chegou agora, bom dia. Estamos trabalhando aqui um tema, tá? Vamos começar, na verdade, a discutir sobre esse tema aqui, ó, o aumento do trabalho informal no Brasil, tá? Vamos lá, gente. Quem poderia ler aqui o primeiro texto? Vamos participar da aula. Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio está saindo direitinho? Estão conseguindo me ouvir tranquilamente? Tá sim. Certo. Ok. Então, olha só. O primeiro texto vai falar sobre a informalidade no mercado de trabalho, que é recorde de acordo com o IBGE, tá? Vem crescendo aí a 41,4% da força de trabalho ocupada no país. É um texto de Akemi Tahara, repórter da Agência Brasil, Rio de Janeiro. E ela vai dizer que houve discreto aumento no número de pessoas ocupadas no país, que chegou a 93,8 milhões no trimestre, encerrado em setembro, um aumento de 0,5% na comparação com o trimestre encerrado em junho deste ano, equivalente a 459 mil pessoas e de 1,6% na comparação anual. Porém, o contingente de pessoas que conseguiu trabalho no período está em condição de informalidade, que atingiu um recorde da série histórica, que começou lá em 2012, chegando a 41,4% da força de trabalho ocupada no Brasil. É o que apontam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o PNAD Contínua, divulgada hoje, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desocupação caiu de 12% para 11,8% na comparação com o trimestre terminado em junho e o terminado em setembro, somando aí 12,5 milhões de pessoas que trabalham de forma informal, tá? No terceiro trimestre de 2018, a taxa ficou em 11,9%. A gerente da PNAD, Adriana Bering, destaca que essas pessoas estão se inserindo no mercado na condição de trabalhadores por conta própria e empregados no setor privado
sem carteira assinada. Então, nós temos dois extremos aí. Pessoas que resolvem ser autônomas, trabalharem para si mesmas, e aí não tem nenhum registro, sem carteira assinada, sem nenhum direito trabalhista garantido, assim como também pessoas que trabalham para empresas privadas que não lhes garantem nenhuma segurança em relação aos seus direitos trabalhistas, tá? E com isso vai crescendo cada vez mais o número de trabalhadores informais no Brasil. E aí ela vai dizer, ó, a gente ressalta que estamos diante de uma melhora quantitativa desse mercado de trabalho, ou seja, de fato, há mais pessoas trabalhando, mas a forma de inserção que esses trabalhadores estão tendo nesse mercado é mais aderente a postos de trabalhos associados à informalidade e com todas as repercussões que isso causa no mercado, disse a Adriana, tá? E aí ela continua falando, ó, em relação à ocupação, o número de empregados que trabalham no setor privado sem carteira assinada chegou a 11,8 milhões de pessoas no trimestre encerrado em setembro, ou seja, um aumento de 2,9, quase 3% na comparação com o trimestre anterior, e de 3,4 em relação ao terceiro trimestre de 2018. Então, observe que são dados antes da pandemia. Hoje, se novas pesquisas forem feitas, se novos estudos forem feitos para constatar o número de pessoas que trabalham hoje de forma não registrada, é bem maior, visto que o comércio teve que fechar, não é? Muitas empresas tiveram que fechar, muitos trabalhadores, consequentemente, ficaram desempregados e tiveram que aprender a se reinventar. Tiveram que procurar um outro meio de sobrevivência. Então, esses números certamente estão bem maiores, tá? A categoria de trabalhadores por conta própria também apresentou recorde na série histórica, com 24,4 milhões de pessoas nesta condição, um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e 4,3% no mesmo período do ano passado. Desse total, 4,9 milhões tem CNPJ, ou seja, registro com empresa, mas 19,5 milhões não tem nenhum registro de trabalho. E aí, segundo a Adriana, o crescimento da ocupação ocorre desde 2018, mas não em setores que tradicionalmente apresentam grandes contratações, como indústria, construção e comércio, sendo uma reação concentrada em determinados segmentos, tá? Então, ela vai dizer que o panorama não difere de outras divulgações que nós tivemos. Alguns setores, isoladamente, tiveram destaque nessa absorção de trabalhadores, como é o caso da construção, em edificações e serviços básicos. Não são grandes obras de infraestrutura. Também observamos a continuidade do fenômeno do crescimento de trabalhadores na área de transporte terrestre de passageiros, ou seja, os motoristas, e um pouco ali também de reação na parte de terceirização de mão de obra, ela diz, né? Então, são alguns segmentos, comércio, transporte, são alguns setores que concentram aí um grande número de pessoas trabalhando de maneira informal, tá? Hoje em dia, com a pandemia, muitas pessoas, eu não sei aí na realidade do lugar onde vocês vivem, mas tiveram que se reinventar. E com isso, começaram a fazer quentinha para vender, começaram a trabalhar de office boy, não é? Começaram a criar outras estratégias de trabalho para poder enfrentar essa realidade do desemprego e, consequentemente, não é, da falta de oportunidades aí no mercado de trabalho, tá? O texto 2, pessoal, alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? Ô, professor, Oi. tem como o senhor voltar no tema da redação?
O tema é o aumento do trabalho informal no Brasil. Então, quais são esses trabalhos informais? São os trabalhos que não têm carteira assinada? Isso. São os trabalhos sem registros. São os trabalhos de pessoas autônomas, de pessoas que trabalham para si, sem nenhuma comprovação, sem ter seus direitos garantidos, seus direitos trabalhistas, tá? São esses trabalhos que realizam por conta própria ou até mesmo prestam serviço para uma empresa que não lhe garante nenhum direito trabalhista. Por quê? Ah, Todo trabalhador brasileiro que é registrado, ele é considerado um trabalhador que consta nos registros trabalhistas do Brasil. Se você trabalha de carteira assinada, você vai ter direitos que o governo lhe dá, que uma pessoa que não trabalha de forma registrada não lhe dá esses direitos. Por exemplo, Tipo, férias remuneradas, 13º, seguro-desemprego, são alguns fatores que mostram essa realidade aí da diferença entre um trabalhador formal e um trabalhador informal. Júnior, então, como é que se diz? Eu posso citar a pandemia, né, nessa redação? Sim, como sendo um fator contribuinte para esse aumento do trabalho informal no Brasil, tá? Como eu disse, já era uma realidade existente. E aí, com a vinda, a chegada dessa pandemia, aumentou ainda mais, tá? Vamos ver aqui o texto 2, o que é que diz? Ó, aumento da informalidade não é surpresa, afirma economista do DISE. Para Clóvis, o aumento de 1 milhão de trabalhadores nessa condição tende a impactar a economia nacional. Os últimos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam a entrada de 1 milhão de pessoas na faixa dos trabalhadores informais entre 2018 e 2019. Observe que são anos passados, antes da pandemia, tá? E isso repercutiu em um cenário de crise que marca o país, ele afirma, tá? Divulgados nesta sexta-feira, dia 31, os novos dados integram a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios contínua e mostram um aumento de 0,3% na taxa de informalidade. Com isso, subiu para 41,1% o percentual de trabalhadores nessa condição em relação ao total da força de trabalho. É um percentual muito elevado, tá? Demonstra, na verdade, que o mercado de trabalho ainda exibe o quê? As mazelas, os problemas que não foram gerados, foram muito ampliados, que se não foram gerados, foram muito ampliados, ou seja, aumentaram ainda mais com essa crise recessiva que começou em Ô, 2015. ô Então, professor, observe que não é uma realidade de agora, tá? É um problema que já existia. Agora, com a situação que nós vivemos, só aumentou ainda mais. Pode falar. teve aquele caso daquele motoboy que foi humilhado e tal, por aquele que ele é negro e tal. Pode citar ou Ali, no caso, especificamente, é mais voltada para a questão do racismo? preconceito, do racismo, tá? O trabalho que ele exerce, sim, é um trabalho informal. Mas se você se ater muito àquele caso, a vertente que aquele caso tomou foi mais para o lado do racismo, do preconceito, e não o foco em um trabalhador informal, tá? Então, por isso que não cabe aqui nesse tema, certo? Continuando, então, segundo o IBGE, o índice corresponde a um contingente de 38,4 milhões de pessoas, número que é o maior desde 2016, e de acordo com a psicóloga Kathleen Dourado, de 24 anos, ela vai dizer aqui, ó, que hoje, mesmo ela sendo formada em psicologia,
tendo exercido sua profissão, hoje ela trabalha como entregadora de panfletos. Olha só a realidade, tá? Então, ela está entre os trabalhadores que entraram para essa estatística. Antes, trabalhando como digitadora em uma empresa terceirizada, com carteira assinada. Hoje, ela vive como entregadora de panfletos e não tem contrato formal. E ela vai dizer, ó, eu achei isso, uns freelances, e comecei a fazer. Eu sou formada e olha o que eu estou fazendo, mas é o que tem para sobreviver, porque as contas chegam, né? Lamenta. Ela conta que sente saudade das vantagens do trabalho formal, como férias remuneradas, 13º, o PIS, o abono salarial, que são alguns direitos trabalhistas, tá? A psicóloga afirma que esses direitos traziam uma certa estabilidade, que hoje deu lugar a quê? A ansiedade e a incerteza de não saber qual será a sua renda, já que a remuneração varia conforme os dias trabalhados e com o fluxo do mercado. Tá? Então, ela não tem um salário fixo, ela ganha proporcionalmente, não é, ao trabalho que ela realiza. E aí ela vai dizer, ó, a gente não pode se garantir com nada. Não pode, por exemplo, comprar um carro, porque não sabe quando é que vai ter dinheiro. Eu queria abrir minha clínica, mas está muito difícil, tem muito concorrente. Até para panfletar está difícil, porque são inúmeras pessoas que querem, já que está todo mundo sem trabalhar, desabafa a jovem. Especialistas que acompanham o tema apontam que as reformas trabalhistas estão diretamente relacionadas ao contexto de informalidade massiva, assim como as medidas de ajuste fiscal e redução nos investimentos do Estado para colaborar com a geração de empregos formais. E aí vocês podem também citar na redação, tá, gente? Como sendo uma realidade a falta de investimentos por parte do Estado para gerar empregos formais, tá? Então, é um fator também agravante, né? A falta de investimento em cursos técnicos, em cursos profissionalizantes, que dê condições de o trabalhador ele ter aí um trabalho mais formal, um trabalho com seus direitos garantidos, tá? Professor, Oi. como é que se diz? Eu não sei se isso pode colocar na redação, porque eu não sei se é algo informal para colocar na redação, ou é algo que não sei se pode generalizar, mas, tipo, diante do que a gente está vivendo, que, tipo, a gente aqui no interior vê que, por exemplo, a gente está em meio a uma pandemia, muitas pessoas não são concursadas, aí a gente está em tipo de eleição, aí o partido não ganha, aí a pessoa fica sem um emprego, e acaba acontecendo isso e tal. Eu acho que o senhor está conseguindo me entender. Sim. As pessoas ficam sem um emprego justamente pelo fato de o partido que a pessoa estava apoiando perder e tal. Aí isso também acaba ocasionando a perda do emprego da pessoa e a pessoa fica sem emprego, lógico. Sim. Pode citar na redação? E aí, a partir dessa realidade, tem que se reinventar, né? Tem que buscar outras estratégias, outras formas de sobreviver, tá? Você não vai especificar os casos relacionados a empregos informais em cargos públicos, tá? Nós estamos tratando aqui de forma muito geral, de trabalhadores informais, autônomos ou que trabalham para empresas que não lhes garantem nenhum registro empregatício, tá? Mas, claro, essa realidade é uma realidade vivenciada por muitas pessoas que tinham cargos comissionados, por exemplo. A gente sabe que quem depende de política tem essa realidade. 4 anos são certos. Após 4 anos que o candidato vai tentar se reeleger, dependendo se ganha ou se perde, aquele trabalho pode continuar existindo para aquele trabalhador ou não, não é? É uma realidade que faz parte desse contexto.
que nós estamos discutindo. Não deixa de ser um trabalho informal, porque geralmente quem é contratado pelo município ou pelo governo do estado não tem nenhum direito garantido, assim como um concursado, que é outra realidade, né, que tem seus direitos garantidos. Então, essa realidade faz parte desse contexto. O que você não pode é restringir demais esses exemplos para uma realidade mais local, porque na redação a gente tem que tratar de uma realidade mais abrangente, mais coletiva, tá? Que seja de conhecimento de todos. Você não pode, por exemplo, citar que, por exemplo, em Bananeiras, o prefeito perdeu a eleição e, consequentemente, algumas pessoas que prestavam serviço para o setor público ficaram desempregadas. Não, dessa forma não. Você pode citar os empregos informais de uma forma mais generalizada, tá? Entendeu? Uhum. E aí o texto 3, pessoal, é essa charge, tá? Que mostra aqui várias pessoas, não é? Sendo abrigadas por um teto que é representado aqui pela carteira de profissional de trabalho, que é nessa carteira que consta, não é? Aí os direitos, essa carteira que garante aí os seus direitos trabalhistas, e o empregador afirmando, não é? Quem quiser a vaga vai ter de sair daí. Ou seja, tem uma proposta de emprego, porém, sem nenhuma garantia trabalhista. E é isso que acontece, gente. Muitas pessoas hoje pensam na questão da necessidade do sustento. Não pensam na questão dos direitos trabalhistas. Isso fica em segundo plano. Infelizmente, é a realidade. Se estão precisando do trabalho para sobreviver, se aquele trabalho não lhe dá nenhuma garantia trabalhista, mas ele precisa do dinheiro, claro que ele vai aceitar aquele trabalho. Porque ele quer o salário, ele quer o dinheiro para poder sobreviver, não é? Mas, infelizmente, essa realidade é a que gera aí esse problema que nós estamos discutindo, não é? A falta aí de direitos que garantem ao trabalhador, não é? Uma estabilidade, não é? Uma boa qualidade de vida, certo? E aí, pessoal, vocês vão tratar deste tema, e eu também trouxe como sugestão para vocês um filme que vocês podem citar na redação como repertório sociocultural, que é o filme A Procura da Felicidade. Não sei se vocês já assistiram, quem não assistiu ainda, assista, porque vale muito a pena, tá? É um filme que tem como ator Will Smith, que interpreta o personagem Chris, que enfrenta sérios problemas financeiros. E aí ele acaba sendo abandonado por sua esposa. Então ele agora é pai solteiro, desempregado, precisa cuidar de Christopher, que é o seu filho de 5 anos. Então ele tenta usar a sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor. Mas ele só consegue um estágio não remunerado. Então seus problemas financeiros não podem esperar uma promoção e eles acabam sendo despejados. O pai e o filho, tá? Então, os dois passam a dormir em abrigos ou onde quer que consigam um refúgio, mantendo aí a esperança, a expectativa de um emprego que lhe dê condições de criar seu filho de forma digna, tá? Nessa esperança aí de que dias melhores virão. Então, é um filme que trata aí dessa realidade que você pode citar. Faz parte, não é, da ficção do filme, porém é um problema que existe na nossa realidade. E aí vocês vão me enviar essa redação de hoje até 15 dias, seguindo todas aquelas recomendações que eu dei na aula passada. Cuidado com as margens, justificar o texto para que quando receber a correção, a nota, não façam a cara aqui do Faustão, de assustado, tá? Mas sim essa carinha aqui, feliz de quem teve os seus erros corrigidos, melhorados e não repetidos mais. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não. Eu vou deixar esses slides lá no grupo para vocês, para servir como base para a produção de texto. Tá bom? Certinho?
Nenhuma dúvida? Não, não, sem dúvida. Pronto. Então, eu vou encerrando a aula aqui, tá certo? Até a próxima semana. Aguardo todos vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau.